Olá, lições de moral e conclusões explícitas. Eu sou o Madu e Rick and Morty me ensinou uma lição de moral que eu posso falar que é um meta-Esopo. Ele fala, não pense nisso. Ok. Ei, pessoal, eu sou a Zizi e eu não acredito que eu tô viva pra ver dia que eu mesma vou citar Legião Urbana no meu podcast de cinema. E aí, pessoal, eu sou o Eros e eu assisti a Xuxa esperando o final de He-Man pra ver a lição de moral. Só que não. Muito bem, muito bem. Hoje a gente tá aqui para conversar sobre o trope das lições de moral, o Esopo. Esse que é um trope bem antigo e talvez um dos mais usados, é um trope universal. A gente já citou ele e já citou algumas variações dele em outros episódios, e o nosso objetivo aqui é aprofundar um pouquinho mais. Fica aí e ouve tudo e quem sabe você não aprende alguma lição até o final. Vai! Então vamos falar de Esopo, né? Esopo, resumindo, é a mensagem ou aquela moral que a história está tentando transmitir. Mas quem é que foi Esopo? Esopo é o nome de uma pessoa, né? Diz a lenda que ele foi um escravo, depois foi até alforriado e que ele viveu aí. A gente tem aí informações meio confusas, mas a que a gente achou foi que talvez tenha sido na Grécia Antiga e que ele é o primeiro escritor, assim, né? Essas fábulas que a gente conhece, tem aí as famosas fábulas de Esopo, né? São bem essas historinhas que ele tornou popular, enfim, que depois virou um gênero literário, né? Mas que na época dele a gente estava falando de oralidade, né? Era um contador de histórias. E as histórias que têm essa pegada moral, essa pegada de estar ensinando uma coisinha e por isso que o trope leva esse nome. O trope e o campo maior, né? Porque aqui a gente tem vários subtropes e a gente usa a ideia de Esopo para além do universo dos tropes. A gente tem duas histórias aí que talvez quem tá ouvindo a gente conheça, famosas, talvez as duas mais famosas dele, que é o Gafanhoto e as Formigas, né? Aquela historinha até recontada já pela Disney, né? Já viu isso em vários lugares. E da Tartaruga e a Lebre também, que é famosinha, né? A tartaruga que chega antes da lebre, que a lebre dorme, né? Que são fábulas que ensinam morais, ele tem a moral no final. Entre várias outras, né? Essas são duas bem famosas, né? Você tem 500, né? O legal das fábulas é que Esopo, talvez ele não mereça essa duvidosa honra de ter esse trope como o nome dele. Porque nessas duas fábulas que eu contei originais, bem provavelmente a moral não tinha esse impacto todo, não. E ficava muito pros ouvintes ali, né, fazer a reflexão do que aquilo queria dizer. Né? O enquadramento se dava pelo público, não pelo autor. E hoje o Esopo tem muito a ver com o autor, né? Com o que o autor quer dizer. Mas a contação de história tem muito disso, de trazer informação, de trazer uma lição, né? Elas são bastante iniciáticas, assim, nesse sentido, né? Quando a gente não podia falar das coisas, a gente contava história para falar, né? Ensinar as pessoas algumas coisas mesmo. O que eu acho que talvez ele não tinha essa bagagem de lição de moral no final, né? Assim, de resumir a história num... Tipo, você falou aí da lebre, né? E da tartaruga, não necessariamente a história dele terminava com um devagar e sempre, ou alguma coisa do tipo, que né? Corrida. Vamos brincar de moral da história com as historinhas que a gente conhece. Qual que é a moral da história de Chapeuzinho Vermelho? Não pegue atalhos? Não pegue atalhos. Não confie em estranhos, né, gente? Não confie em estranhos. Eu acho que não pegue atalhos. Principalmente se o estranho tá te mandando pro atalho, né? E de João e Maria, vocês lembram de João e Maria? João e Maria já tem mais a ver com isso dessa cobiça da casa que não é deles, que parece, né? Nem tudo que é luz é ouro, não é bem essa a frase, mas de certa forma poderia ser, né? Cuidado com a gula. Não aceite doce de estranho. Não aceite doce de estranho. E tem uma que eu tava pensando também, que é dos 3 porquinhos. 3 porquinhos é meritocracia pra criança, né? Quem trabalha alcança, quem não trabalha morre. Que é basicamente a mesma do Gafanhoto e a Formiga, né? Tipo, os fanfarrões se fuderam, Pedrito... Na verdade não, né? A diferença é que os outros porcos são ajudados pelo porco trabalhador. Ainda quem trabalha ainda consegue ajudar os outros, trabalho de caridade. Mas na história de criancinha também, o gafanhoto acaba sendo ajudado pelas formigas. Então, voltando aos 3 porquinhos, tem a dessas semanas. Tipo, a Beatriz estava contando a história dos 3 porquinhos pro João e começaram a falar o nome, então, tem o Pedrito, o Palito e o... E aí o João parou, olhou, pensou, e o Pepino. Tipo...
o terceiro porquinho da história do João é o Pepino. Ele mora no Pepe, né? Eu deve ter pensado na Pepa, sei lá, velho. Alguma coisa assim. Sei lá, acho que foi o primeiro Devia nome. ter comido com pepino no dia. Qualquer merda, assim. Pepino é uma palavra legal de falar, né? Assim, pepino, é divertida. Cara, e vamos pro cinema, então, falar de Esopo no cinema, né? Assim, se o episódio termina com a moral, aquela última linha do episódio resume tudo, ou vai deixar o espectador com a questão que o roteirista quer que eles reflitam, isso é o que a gente chama, classicamente, de Esopo. E isso tem... Quando volta lá atrás, nas sitcoms dos anos 50, você vai ver as histórias terminando com aquele tipo, né? Puxa, aprendi minha lição. Aí você tem o outro lado também, que é aquela, tipo, Law and Order, que deixa pensando no final. Nossa, que interessante, né? Que é a moral que tá ali quase... Não é deixado claramente, mas todo mundo sai pensando basicamente a mesma coisa. O que tem sempre pelo menos um dilema, né? Eu acho que essas... Bom, Law and Order costuma te apresentar dois lados, mas deixar um lado muito claro, como o que é o certo, né? Mas... Isso, não, Law and Order é um saco, diga-se de passagem, né? Eu também não gosto, não. Mas esses episódios, né, de tribunal, por exemplo, eles tendem a trazer, pelo menos nos que eu acho mais bem feitos, trazer dois lados de uma história e, tipo, pra refletir aquilo, né? Não necessariamente dando um lado como certo, como o Law and Order tende a fazer. E isso acabou me lembrando um filme, na verdade, que chama... É uma dúvida, a gente debateu ele outro dia. Eu também lembrei dele. Não, Tempo de Matar, eu acho que é com Samuel L. Jackson e com Matthew McConaughey, que o Samuel L. Jackson mata um cara porque os dois rednecks estupram a filha dele, sacou? E, tipo, o culminar do filme é o Matthew McConaughey fazendo uma explanação pro júri e ele relata tudo que foi feito com a menina, pedindo o júri para estar de olho fechado, e quando ele vai encerrar, ele fala assim: agora imagina que é uma menina branca, sacou? É tipo, porque é tudo que fizeram com a menina negra e, tipo, num tribunal, sei lá, do Mississippi ou sei lá onde a coisa é toda direcionada, é um filme que se passa na década de 60, 70, alguma coisa assim. É impensável o que é feito com a menina, só que ao mesmo tempo o pai negro que se rebelou contra está sendo condenado por causa disso, entendeu? Então, tipo, é um soco no estômago na hora que ele fala, tipo, agora pensa que é uma menina branca. É tipo cabuloso, velho. O filme é bem legal. Ele é um filme bem legal mesmo. É uma sacada, assim, soco no estômago da gente perceber o tanto que a gente distancia, né? Assim, o que não acontece nos próximos a gente, né? Foi um dos primeiros filmes que eu assisti que me fez mudar a perspectiva e entender o tamanho do meu racismo naquele momento, assim, estrutural, né? Esse que a gente nem percebe que a gente tem. E tem também, né, uma pegada dos Estados Unidos lá nos anos 70, que tinha uma lei e tal, que era obrigado que os programas de televisão voltados para criança tivesse um conteúdo, de certa forma, educacional. E a maneira mais simples de atender isso era com Esopo, né? Aí a gente que é criança dos anos 80 cresceu vendo o He-Man, né? O He-Man da liçãozinha de moral. Total, né? Tipo, referência de infância, gente. É a cultura que a gente come enlatada lá de fora, vem embalada pra gente aqui também, entendeu? Mas é legal, assim, eu que trabalho na área educacional, eu vejo tanto que a gente consegue trazer o cinema, e a gente tem produzido umas coisas bem interessantes com produtoras mesmo de cinema, com atores e roteiro um pouco mais complexo, mas o tanto que fica legal, o tanto que é imersivo você trazer esse conselho no final, quase como um processamento do que foi visto ali, como aprendizado, né? Um pouco mais enlatado, mas que tem um ganho e é imersivo, sabe? É bacana, consegue trazer o deslocamento em outro nível, lógico, né? Não é no nível de preconceito estrutural como no filme que você trouxe. Eu acho que é interessante pensar assim, se é bem feito, eu não me incomoda ser uma lição óbvia ou não óbvia, ou ficar em aberto no final. E o Esopo, na verdade, ele é assim, todo filme vai ter um Esopo, né? Todo filme vai ter um conceito. Na verdade, toda obra, tudo que a gente for fazer vai ter um tema. Não deveria, né? Alguns têm mais de um, mas enfim, de maneira geral, ele é quase onipresente, né? Então, o que me chama a atenção é que como isso é feito. Porque quando ele é também marcado demais, algumas vezes ele pode ser moralista, né? Como a gente estava falando aí do próprio Law and Order, que a gente tende a concordar, porque, né, a gente está falando aí de crimes e nananã, mas que tem uma pegada de te ensinar o que é certo e o que é errado. Inclusive, foi uma das questões que eu tive, né, quando a gente estava estudando, preparando a pauta e tal para esse episódio de hoje, eu fiquei pensando tanto que é exatamente assim, né, através do Esopo, que a cultura doutrina e cria
imagens, perpetua, né, conceitos e ideias, assim, é bem por aí. Então, assim, é um trope que tá meio onipresente, então a gente fala menos, mas de maneira geral ele é dos mais relevantes, porque ele é um dos mais moldantes, né, do que a gente tem, assim. Sim, e dá pra dizer também, no meu ponto de vista, que eu vejo isso sempre quando eu tô estudando trope. Trope é ferramenta, né, assim, se é bem usado, mal usado, cabe a quem tá usando, cabe ao roteirista, cabe ao público entender ou não, enfim, né, trope é ferramenta. Aqui a gente não pode demonizar, né? Até Deus Ex Machina tem o jeito certo, tem o momento certo, a subversão certa, que é um trope que a gente criticou bastante, né? Sim. Bom, na sequência a gente vai explorar esses exemplos gerais de filmes que trabalham o Esopo e depois falar de alguns dispositivos narrativos, de personagens que estão relacionados, vamos dizer que são coisas que acontecem ali dentro do filme que não estão ligadas ao Esopo no sentido amplo. E para terminar, falar de alguns tipos de Esopos ou Esopos específicos. Vamos então para os exemplos gerais. Tem um que eu adoro, que é o Kung Fu Panda. Adoro, porque eu acho que aquela, apesar de ser assim muito desenhado, né, aquela coisa do final do filme, daquela figura que está se sentindo o tempo inteiro não pertencente a um grupo, que acha que ele precisa de ter algo especial para ser o cara, né, para ser o B10, para ser o Dragon Lord, o grande dragão guerreiro. E no final das contas, quando ele consegue finalmente o tal do pergaminho que vai ter a resposta, né, do que ele precisa para ser o grande dragão guerreiro, ele se depara com um espelho, né, que mostra que ele precisa ser ele mesmo. Eu acho um dos mais... É bonitinho, apesar de ser desenhado, e fala uma coisa que eu gosto. Fofo. Qual que é a moral da história de Snatch Box e Diamantes, Eros? Não roube os diamantes dos ciganos, porque os ciganos podem dar tiros em você. Ela não mexa com ciganos. Não negocie com ciganos. Não negocie com ciganos. É um pouco racista, né? Assim, mas enfim. Não compre cachorros de ciganos. Nem trailers. E nem vire comida de porcos. Tem também um trope que faz parte da minha infância, é o Jurassic Park. A ideia lá no final que os humanos não devem brincar de Deus, né? Só porque você tem a habilidade de fazer algo, não significa que você deve fazer. E lá no filme é marcado, inclusive, com falas, né? Ele deixa isso explícito. Tem um Clone também, gente. E depois na Dolly, né? Tipo, falou-se muito disso naquela época. É o Karate Kid, né? É a porqueira. Karate Kid é legal. Não, sim. É tipo, aquela pegada de que artes marciais não devem ser usadas para o mal, e sim para, tipo, te enobrecer e te transformar numa pessoa mais confiante, que saiba lidar com os problemas da vida, não na pancada, mas com o cérebro, né? Eu não assisti Cobra Kai. Zizi, Cobra Kai ressignificou o trope, ou sustentou ou não? Cobra Kai, ele dá uma ressignificada de uma maneira geral, porque o que ele traz no final das contas a gente viu o lado do Daniel San sendo o cara bonzinho que estava sofrendo bullying, mas ele também era, o que o Cobra Kai faz é também te mostrar que ele também era o esquentadinho que devolvia no tapa, né? Existem N outras maneiras de lidar com aquela situação que não é devolver no tapa. Tipo, não entrando pra lutar, né? Então, coloca os dois, porque o Cobra Kai é o reencontro, né, do Johnny com o Daniel. Sim. E coloca os dois num pé meio de igualdade nesse ponto, assim. Eram dois adolescentes chiliquentinhos que resolviam as coisas no tapa. Mas, sim, existe ainda a diferença dos dojos, né, das conduções, e de entender que o karatê pode ser uma filosofia de vida para você crescer, ascender, né, e tudo mais, ou pode ser uma filosofia de briga americana para dar porrada, que é uma americanização ali daquilo. E se for um filme 3, pode ser Kung Fu. Mas o que eu acho legal dessa história do Karate Kid, que o Karate aqui, no caso, é só, como você disse, do trope, ele é só a ferramenta, né? O que a gente faz com ela é que... Sim. Legal. Muda. Assim, além disso, tem os exemplos gerais que a gente já começou a brincar aqui, né? He-Man, Super Amigos, desenho da década de 80, 90, She-Ra, Muppets, Caçadores de Aventura, Capitão Planeta. Isso tudo era pautado na moral muito, muito forte. Todos eles, até o Caverna do Dragão tinha umas pegadas de moral, né? Mas essa era uma moral muito distorcida, né? Mas tinha uma pegada de moral, porque tinha umas dicas que o Mestre dos Magos dava em um ponto específico do episódio e tal. Sim. Sempre tinha uma moral naquela merda. Resumindo, não use drogas e não fuja de casa, né?
Não, e tinha uma coisa assim, o Eric sempre tentava ou tirar vantagem, ou era mais preguiçoso, né? Reclamava de tudo, ele acabava se ferrando. Então, às vezes, não tinha aquela pegada He-Man de ter a moral no final, mas a conduta era bem ensinando, né? Assim, as coisas de criança, de maneira geral, tendem a ter isso, né? Mais marcado, assim. Talvez por ter mais uma proximidade maior com a própria fábula, até por essa bagagem de, em algum momento, isso ter sido lei, né? De que ela tem que ser educacional, a gente ficou com a linguagem do que é pra criança mais voltada, assim, pra essa... Agora, quando você pega um desenho mais contemporâneo, por exemplo, Soul, que é um desenho muito legal, pelo menos eu curti pra caramba, é bem legal que você vê níveis de Esopo diferentes, né? Se você é adulto, você assiste com um olhar, você tira uma conclusão, se é criança, você tira outra, adolescente vai tirar uma outra ainda. Isso é muito legal, essa ideia da camada, né? Todos esses desenhos atuais têm uma pegada dessa, né? Até de, tipo, piada com conotação sexual, é tipo, só os adultos que veem, as crianças não veem, elas estão todas lá em todos. Eu acho até que nem tão só os atuais, né? A gente fala os atuais, mas Shrek já deve ter aí seus 20 anos e já fazia um pouco isso, Nossa, né? Shrek tem mas quando eu penso em atuais, eu tô pensando no Shrek de 20 anos atrás. Eu tô pensando de Toy Story pra frente, vamos dizer. Tipo isso. Gente, vamos atualizar aí o que é atual, que nós estamos ficando velho. Isso não foi exatamente o atual, mas não. Eu falei contemporâneo, tá? Eu usei contemporâneo. Aqui, então, com meu vinho rodando na mão, assim. Vamos por uma segunda categoria aqui, ainda nos exemplos gerais de trope, que é um chamado de Amvilicious. Eu não quis traduzir porque só faz sentido no inglês. Amvilicious é o oposto de algo sutil. Ele mistura a palavra Anvil, que é bigorna, e delicious. Delicious é aquela... imagina o desenho animado onde a bigorna acerta o personagem. Bigorna gostosa, né? Bigorna deliciosa, exatamente. Um bigostoso. A Amvilicious vai descrever o uso de um elemento artístico pelo escritor, pelo diretor. Às vezes é uma linha de diálogo, às vezes é um motivo visual, às vezes um pedacinho do enredo para transmitir de uma forma muito pouco sutil. É um murro na cara, é um punch lá, né? A mensagem. Então ele joga mesmo. Eu vi um comentário sobre Amvilicious legal que, em última análise, você pode falar que o Amvilicious é bom ou ruim, né? Mas se alguém considera a história que tem um Amvilicious, se ela é boa ou ruim, muitas vezes resume ao fato de você concordar ou não com a bigorna. Se você não concorda com a bigorna, você tende a achar a história ruim, porque você fala, a moral vai pra um lado que eu não curto. Então é uma avaliação não técnica, né? É engraçado como é que a gente desvincula. E isso vira o mundo de hoje, né? Inclusive, assim, fake news também é isso, né? Ela é de mentira quando você não concorda com ela. Quando você tende a querer concordar com ela, ela não é fake news, independente das provas, né? Do caminho dela. Sim. É a pós-verdade. Exemplos de Amvilicious. Exemplo de bigortoso, então. Tem um filme aí que eu gosto muito, que é o Mad Max. O mais recente, né, o Estrada da Fúria. No Mad Max tem aí uma mensagem feminista que é tão forte que o personagem que dá nome ao filme, que foi o personagem principal da série antiga o tempo inteiro, ele chega a não ser, né, o personagem principal. Ele é o suporte pra Furiosa e ele tem essa coisa assim, os homens são bandidos, né, as meninas tendem a ser heroínas e fica muito bem desenhado, né, a mensagem feminista que o filme traz. Tendem não, né, Zizi? Tendem não, porque todas as mulheres são boas pessoas no filme e tirando o Mad Max e aquele outro que converte no meio, o resto também é tudo ruim. Os homens são todos vilões, né? As meninas eu chego até a falar assim, eu não exatamente conheço, né? Mas o que eu vejo é que naquele momento elas têm um heroísmo, todas elas em algum momento têm um heroísmo, né? Mas saber se são boas, se não são, não sei o que, são os 500 que a gente não conhece. A gente conhece a Furiosa, né? Ela sim, por isso que eu fui no Tandem, né? Mas é isso. E eu acho que é uma tendência, a gente tá aí usando o Mad Max, mas os filmes atuais, né, que tem essa pegada, eles têm vindo com essa mensagem bem marcadinha, o que eu particularmente, nesse caso, porque eu gosto, né? E aí eu tô indo nesse lugar porque eu gosto, eu acho que é genial. Mr. Robot, que não sei se vocês assistiram, eu assisti primeira e segunda, eu acho, temporada. Eu assisti também. Acho que eu vi só a primeira. É muito bom, o começo, né? Sim, bem legal, bem costuradinho, bem feito. Tem muita coisa sutil sendo discutida ali dentro, mas tem uma bigorna que, assim, quando você vai apresentar o lado do capitalismo ser ruim, é tão bigorna que a empresa chama Evil Corp, né? E ninguém percebe que ela chama Evil Corp, né? É quase que... mas é engraçado que, assim, eu concordo que é uma bigornona, mas eu acho que é tão a pegada do Mr. Robert dar essa criticada nessa política que, tipo, pra mim é lúdico, né? Assim, chama Evil Corp, mas assim, só pra ficar lúdico pra gente que é aquilo. Então, não me incomoda. E eu os discursos me incomodam. Isso me incomoda, sim. Porque você não tem... O bom é quando você tem o contraponto
né? O outro lado você tem realmente diálogos eficientes e o cara convence no diálogo. Ali não, são monólogos. Você tem o cara, a religião é estúpida, a sociedade é intolerante, rica canalha. Então é sempre moralista nesse sentido. Sim. Não tem outro lado. E no fim das contas eles estão usando a trama de Fight Club, né? Que eles querem apagar os débitos de todo mundo pra fuder a economia e liberar as pessoas de dívidas. Engraçado, não me incomoda isso na série, porque eu acho que exatamente assim, o resto todo da série é pano de fundo pra ela fazer essa crítica. Sim. Então, mas eu parei de assistir exatamente por isso, que no começo é muito legal, que você tem plot twist, tem um monte de coisa. Depois, vira isso puramente. Não perde aquela camada, que merda que tá acontecendo. E eu pelo menos desconectei. Eu desconectei quando comecei a achar que tinha umas soluções de roteiro bem... Mas isso foi no meio pro final da primeira temporada. Até assisti até a terceira, mas perdi o encanto da série já no final da primeira temporada. Eu acho que eu abandonei por isso, sabe? Eu não lembro nem se eu terminei a primeira temporada. Tinha umas coisas que me incomodavam. Não, assim. Se você não terminou, você perdeu o principal plot twist, que pode ser o que tava te incomodando, que tem um plot twist cabuloso. Não, mas ele entendeu, porque o meu comentário quando eu vi a primeira temporada foi o mesmo. Tipo assim, já vi isso no Clube da Luta. Já vi isso em temática, já vi isso em formato, já vi isso em, né? Assim, tem um personagem que é amigo do Tyler Durden lá, né? Não, sim. O principal, ele sofre de... Tyler Durden. Ele era o Jack e o Tyler ao mesmo tempo e conversava com o próprio pai, né? Então, putz. Round 6, né? Squid Game, né? Só no Brasil, gente. Vocês viram isso? Que só no Brasil e no Canadá que não chama Squid Game, que não chama Jogo da Lula. Por que será, né? Que a gente tem um político chamado Lula, né? Não é por isso, não. A Netflix falou que é porque ninguém ia entender, mas nos outros milhões de países todo mundo entendeu, né? Só que não. Vocês viram? Não, eu não vi. Então eu não vou comentar, não, mas tem um Esopo no final, tem, tipo, aquele diálogo do vilão. Cara, a pergunta é, vale a pena, é legal, justifica? Porque, tipo, estar estourado no Netflix, pra mim não quer dizer porra nenhuma atualmente, sacou? Pra mim não quer dizer nada, mas eu assisti exatamente pra conhecer e saber por que tá estourado. É um olhar crítico meu, não foi um olhar de... Falar que tinha hora que eu me divertia, tinha hora, a maioria das vezes eu ficava assim, puto, que merda, mas eu assisti com esse olhar de entender o que tá bombando, mas nesse sentido. Eu confesso que eu tava com preguiça, mas eu tenho escutado tanta gente interessante que gosta de boas coisas, falando bem, que agora eu fiquei curiosa. O que vai incomodar, eu acho, é um pouco dessa estética caricata, mas eu acho que isso tem a ver com a linguagem coreana, sabe? Do tipo, tem coisa que você fala assim, nossa, mas é muito, muito absurdo. E pra mim, quebra a suspensão de descrença, porque não é um tipo de enredo e tipo de estética que eu consumo. Então eu fico assim, ai, não, sabe? É forçado. Mas, cara, é um Jogos Mortais, assim, não tem muita diferença como pano de fundo, não. É isso. Mas lá, o que eu queria pôr aqui é que tem um diálogo lá no final com um personagem que aparece, que eu não vou falar aqui se você não assistiu ainda, mas que é um puta de um Esopo, assim. Muito, muito, muito. Tem um discurso, uma sequência inteira que é um Esopo. Tá bom. A gente acredita. Vamos falar de uma segunda variação aqui, saindo do Unleashed, falar da obstrução do autor. Quando a história é interrompida por um longo e incoerente discurso. Tipo Aaron Sorkin, né? Em tudo, né? Em tudo que tipo, o cara toda faz. a obra do Aaron Sorkin. Sempre tem uns 3 personagens que fazem isso, né? Longos discursos moralistas. A sorte do Aaron Sorkin é que ele escreve isso bem pra caramba e normalmente, de novo aí na coisa de estar dos lados, né? Eu tendo a estar do lado dele, apesar do americanismo exacerbado dele, né? Assim, essa parte às vezes me dá preguicinha, mas é um bom roteirista. Bom, tem o Matrix, né? Em todos os Matrix sempre teve uma passagem de tipo, daquela discussão filosófica, ora com Merovingia, ora com... Caralho, como é que chamava o cara? Oráculo, velho. Oráculo. Tipo Oráculo no primeiro. Tinha o Morpheus tinha um cara que lutava também, né, com a roupinha branca, que ficava com os bracinhos pra dentro, que eu não lembro o nome dele. Mas assim, cara, lendo, eu estudando um pouquinho disso, que eu percebi o tanto, o porquê que eu não gosto de mais. Assim, eu sabia que eu não gostava das sequências de Matrix. Tinha coisa que me incomodava, mas eu não tinha pensado por quê. E tem muito disso, cara, sabe? É muita cena expositiva de filosofia e que você fala, meu Deus, que canseira! Tipo,
o que foi feito no primeiro, que era legal, que você pegava o coelho, o buraco branco, a pílula, não sei o que, eles começam a ficar numa coisa meio explorativa demais no 2 e no 3, né? O que me incomoda não é o conteúdo. O que me incomoda é a forma, né? Se a gente brincou que o Aaron Sorkin sabe fazer um bom roteiro, nesse caso aí eu acho que fica mais... ele me parece mais vazio, assim, apesar dele ser muito mais explicativo, eu vejo muito mais filosofia no primeiro filme do que no segundo e principalmente no terceiro, onde tem grandes discursos, né? Assim, mas o conteúdo é massa. Tanto que o diálogo com o Merovingian no segundo filme é muito foda, velho. É muito legal. É legal, mas o problema é que são vários, né? Eu lembro que na época eu passei, semanas discutindo aquilo, sacou? Uhum. O Matrix tem isso, né? Assim, a gente pode implicar aí com as sequências. O terceiro filme eu brinco da vontade de fingir que ele não existe, mas a gente termina debatendo o filme e o conteúdo do filme, não tem jeito, né? Assim. E o quarto tá vindo aí. Ignorando o 2 e o 3, olha que legal. Bom, pelo que eu soube, nem é bem esse o caso. Também fiquei sabendo que não é isso, não. O Morfeu tá novo, né? O Morfeu agora tá até com outro ator, mas ele tá mais novo, é outro tempo, né? Tem uma jogada aí que eles não contaram pra gente ainda. Só o John Wick que vai ser velho na porra do filme. Ele entrou na máquina do Bill e Ted e voltou no tempo pra encontrar o Morpheus novinho. Beleza. O Neo já não tá tão Neo assim, né? Não, o Neo tá old. Bom, ainda tem aí nessa pegada da obstrução do autor classicaço de um momento que eu acho genial da história do cinema, mas que não deixa de ser, né, um momento de alguém que para e faz um super discurso, que é o Grande Ditador, num dos melhores momentos do Chaplin, né? Quando o Chaplin finalmente resolveu abrir a boca e falar, ele falou coisa boa. Que coisa boa pra gente, super apropriado, porque nós concordamos com a bigorna de novo, independente de certo e errado, né? É uma bigorna que a gente concorda e eu acho que quase todo mundo vai concordar, né? Ou não, né? Atualmente, ou não mesmo, né? Tem razão. Tem uma outra variação saindo aqui de obstrução do autor. Tem um que é carinhosamente chamado de punheta de roteiro. É assim, você não identificou o Esopo? Tá aqui, ó. Deixa eu explicar pra você. Ele é dado na tela. O Dia Depois de Amanhã, né, que tem uma crítica a respeito de aquecimento global e que isso vai gerar uma idade de gelo instantânea, congelando tudo e tal, com um único intuito de anunciar para o público que a humanidade está cagada, que não devia ter abusado do petróleo, que não devia ter conduzido e feito as coisas como foram feitas. E como mas tem um discurso no final, né? Tem um discurso no final lá que é tipo assim, você não entendeu? Deixa eu trazer aqui, né? Deixa eu te explicar. Como que não entende, né? Deixa eu pôr lettering pra você, porque você não entendeu até aqui. Com setinha piscando, né? Neon. Cara, tem South Park que eu adoro que faz isso. Eles fazem em vários episódios. Tem duas coisas que acontecem, mas são subversões dessa punheta de roteiro. Os episódios acabam, no finalzinho, o Kyle, o Stan, eles chegam e falam assim, eu aprendi algo hoje. Não vira e fala. Aí muda a musiquinha de fundo, lá vem a moral, bem He-Man, assim, sabe? Aí a situação o aprendizado é uma coisa totalmente absurda, assim, que você nunca vai concordar, que é extremamente absurda. Ou foi totalmente isso que você aprendeu, né? Não, foi isso que você aprendeu, não. E tem a segunda variação que diz assim, não, a gente não aprendeu nada, e acaba ali, né? O Rick and Morty faz muito isso também, né? Não aprendi nada aqui. É tão mirabolante que realmente não tem aprendizado. Você fala, não tem como aprender nada dessa merda. Você já assistiu Phineas e Ferb? Eu já vi um ou outro episódio aqui com as sobrinhas, mas nada que eu acompanhasse. Eu já assisti bastante, acho bem legal, inclusive. E tem uma. Eles falam que é trope desafiado. Você brinca com o trope, mas você brinca com ele como assim. Se você não viu o trope, né? Você não é sobre o uso do trope, mas é sobre se você não viu o trope. O Phineas ele fala assim, né? Eu acho que todos nós aqui, no final do episódio, né? Todos nós aprendemos uma lição valiosa aqui hoje. Mas como todo mundo aprendeu e todo mundo sabe, por que a gente vai perder o tempo falando qual foi, né? E acaba. Muito bom. Saindo agora dos exemplos gerais que a gente trouxe aqui, as variações, né, a obstrução do autor, falamos aqui do Unleashed, da punheta de roteiro, vamos mudar de categoria e falar de personagens, né, o Esopo ligado a personagens e dispositivos ali que são chamados de dispositivos de Esopo. São pedaços, momentos e coisas que acontecem em momentos específicos, não ligado à trama como um todo. O primeiro deles, Esopo Amnésia. É assim, né? Os personagens aprendem uma lição
que é importante ali para aquele capítulo, para aquele momento, para aquele filme, e aí na sequência eles esqueceu o aprendizado e volta tudo de novo. A gente vê isso bastante, né? Principalmente em seriado. Principalmente nos seriados de comédia que esquecem de dar, né, aquela continuidade do personagem, Simpsons, né? Por exemplo. Sitcoms em geral, né? Que volta sempre no mesmo ponto. E isso de volta sempre no mesmo ponto me lembra, assim, no Toy Story, por exemplo, tem o Rex, né? O dinossauro que é o medrosinho. E ele vai ficando cada vez mais corajoso ao longo do filme, mas quando a gente vai para o próximo filme, ele também volta para o estágio inicial de ser medroso, né? Parece que ele não anda de um filme para o outro, ele só anda ao longo do filme. Ô, Caio, trilha sonora que eu tava com saudade de falar, de Star Wars. Isso, essa trilha aí, ó. Império Galáctico, gente. É preciso de quantas estrelas da morte para aprender que aquele projeto tava com problema? E o problema do projeto é sempre meio parecido, né? Sempre assim, o mesmo, tipo, quase o mesmo. É o mesmo, não tem como, né? Fizeram um filme sobre isso, inclusive, que chama, né? Mas é o seguinte, velho, o problema é porque ele tá sendo construído por uma empreiteira brasileira, sacou? A obra nunca fica pronta, o problema é esse. Não, mas no 1 já começa pronto, cara. O 1 começa pronto, aquele planeta tá pronto na nova trilogia. E é a mesma porra, velho. Explode de novo. Não tá a mesma merda. Até na trilogia antiga que eu tava revendo, na trilogia do meio, né? A trilogia prequel. Você não tem uma Estrela da Morte, mas você tem uma mega nave que é uma bola, cara. Que eles têm que invadir, que o menininho pilota. No 2 ou no 3, que eu não lembrava disso. Falei, meu Deus, aqui também tem Estrela da Morte. E tem o mesmo problema. Não, velho, a prequel eu não ouvi. A repetição da repetição da repetição, né? No fim das contas, você pegar o roteiro de Star Wars, o roteiro das 3 trilogias é basicamente o mesmo. É a mesma história. Começo pelo menos, né? Começo pelo menos é. E tem o Robocop, né? Que o Murphy, no primeiro filme, ele age mais como um humano. Já no 2, ele tem uma personalidade totalmente robótica, sem nenhuma emoção, não tem nada. E no 2, inclusive, as diretrizes principais que orientam o comportamento dele são totalmente apagadas do sistema, né? Tipo, o cara fica meio loucão. Acho que eu nunca vi o 2. O 2 é o que ele fecha a mãozinha assim e sobe um pino, praticamente mandando o cara tomar no cu, e ele liga pra pegar os dados da máquina, claro. Ainda em personagens de dispositivos de Esopo, tem também uma segunda variação do Esopo, que é o Esopo dano colateral. Aqui, às vezes, a gente tem, em obras mitológicas, religiosas, de fantasia, tem alguém que faz ou diz algo que mostra que precisa de mudar alguma atitude. Geralmente um ser, uma divindade, o destino, ele aparece, né, para ensinar a lição. Só que, infelizmente, a vítima direta dessa tutela não vai ser a pessoa que precisa da lição, mas sim alguém que tá próximo ali. Então é alguém do ladinho que sofre, e outra pessoa, pra aquele personagem que geralmente é o principal, poder aprender a lição. Esse é o Esopo sacanagem, né? Tipo, eu preciso aprender e o outro sofre, coitado. Mas esse é um que eu vejo muito nas histórias infantis também, né? Assim, que quando eu falo histórias infantis, as voltadas para criança e aquelas que têm crianças como personagens principais, né? Porque a gente não vai fazer as criancinhas sofrerem, então a gente põe quem tá do lado para ela aprender aquela lição. Vide Pinóquio, né? Que mata a aula. E ele acaba sendo sequestrado, vai levado pra ilha e tal. E quando o Gepeto vai atrás dele, vai procurar, tentar, né, resgatar lá o Pinóquio, ele acaba sendo engolido pela baleia. E aí o Pinóquio aprende a lição, diz que não pode matar a aula, que senão o papai termina dentro da baleia. Ou no Homem-Aranha, né? Tipo, saindo do universo infantil, tem o Homem-Aranha, que ele recusa pegar o criminoso que tá assaltando, porque ele tá putinho, porque o organizador da luta resolveu não dar para ele a grana que ele tinha direito e, consequentemente, esse mesmo cara assassina o tio dele na rua. E que dá para ele a moral da história, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Todo mundo tem muita preguiça dessa frase, apesar dela, né, ser um fato. Nossa senhora, mas cada vez que ela solta... Ele é usado agora em meios corporativos. Esse aqui é o pior, sabe? Essas frases com cara em meio corporativo. Tudo, né? Assim, pra todos os lados, assim. Mas ela, né, brincadeira aqui à parte, mesmo no filme ela me soa, talvez isso, assim, tipo, uma lição de moral com uma frase de efeito pronta, e isso sempre me incomodou no filme. A lição já tá lá, né? Você não precisa ter a frase, assim. Eu acho que me incomodava mais isso do que a frase em si. E a gente tem aí a Bela e a Fera também, que acho que é um filme inteiro, né, sobre esse Esopo. Tipo, o que acontece no filme é sobre isso, né? O Fera, quando era humano, era uma figura tão bestial, né, que não à toa
é transformado aí por uma bruxa numa besta, né? Por isso a Bela e a Fera. Só que ela transforma ele e todo mundo que tá em volta dele, né? Então é um príncipe e todo mundo que trabalha naquele castelo para ele também sofre da maldição, né? A gente chega ao cúmulo de transformar uma criancinha de 7 anos numa xícara de chá como se ela fosse culpada pela fera ter ali, né, feito as bobagens que fez. Faraó morreu, enterra todo mundo, né? Na versão live action da Disney, né, essa mais recente, eles até tentam dar uma amenizada nessa conversa e falando assim, nós todos fomos responsáveis por não ter criado, né, tipo, o menino não tinha um pai presente, a mãe morreu, não lembro direito como é que era a história, mas algo desse tipo, e nenhum de nós deu conta de criar ele direito, mas, né, a criança de 7 anos continua sendo uma xícara de chá e ela, coitada, não tinha nada a ver com isso. Ela não criou ninguém. Tem uma outra variação aqui, um outro dispositivo de enredo que é o chamado vício comprimido, que é esse tropo, né? O personagem tá tudo certo, de repente ele ganha uma falha que ele nunca teve antes, simplesmente para emular alguma discussão no roteiro, né? Para trazer o Esopo, porque isso aí vai virar o ponto do próximo episódio, do próximo ato, do próximo da sequência. Algo acontece. De novo, as sitcoms são, tipo, mestres em fazer isso, né? Assim, também vamos combinar, gente, que mantém enredo daquele negócio. 20 temporadas, né? 10, 12 temporadas é tenso, né? Não, e se você pega aquela época de Friends, assim, que as temporadas tinham 24 episódios, né? Que hoje em dia é pelo menos um pouco mais reduzido, né? Haja história pra contar. Tem uma questão que eu tava lendo sobre um tropo chamado flanderização, que é quando o personagem vai assumindo muita característica do que ele foi desenhado para ser. O flanderização imagina o Flanders, tá? Se você olhar o Flanders lá do Simpsons na primeira temporada, ele é malucaço. Na última, ele é um cristão desenhadinho para ser aquilo ali, ele não sai daquela caixa. Ele fala que isso é flanderizar o personagem, vai determinando a ponto dele ficar quase que flat, ele é só aquilo. Uma coisa que rola nos sitcoms é que nas primeiras temporadas, quando eu pego, por exemplo, o Big Bang Theory pra analisar, na primeira e segunda temporada, você ri das coisas que estão acontecendo. Os personagens, eles não estão flanderizados. Você não sabe que o Sheldon é maluco no nível que você sabe lá na sexta temporada. Então as piadas têm que ser muito boas. E aí, o personagem é um portador do bom humor. É um portador da boa piada. Conforme vai passando, eu preciso de começar a trazer as falhas e outras coisas aqui, por mais que o personagem vai flanderizando, porque isso acaba as piadas que são relevantes. E aí você começa a rir do personagem e não mais das piadas. Friends, por exemplo, sofre muito disso, né? Inclusive com a deturpações dos personagens, né? A Rachel, coitada, ela termina mais estúpida que o Joey. Falando em Big Bang Theory, tenho aí um exemplo disso que a gente tá falando, né? Do vício comprimido. Tem um episódio que o Leonard passa inventando desculpas e mentiras, assim, pra evitar de ver a Penny cantar, porque, de acordo com ele, ela canta mal, ela não tem a menor capacidade de cantar no tom e que é uma desgrama. Mas, em outros episódios, ela canta perto do Sheldon, né? Tem um episódio específico que ela canta o Soft Kitty pro Sheldon e que ela canta tranquilamente, normal, okay, né? No tom, né? Ela tá toda cantando afinadinha direitinho, não tem nada demais. Então, é aquilo inventado só pra aquele episódio. Ela tá cantando pro Sheldon. Sheldon não é normal também. Mas a gente não tá vendo a visão do Sheldon, né? Então ela tá cantando afinadinha de toda maneira. De Volta ao Futuro também, não é um sitcom, mas o Matt McFly tem lá, acaba o primeiro filme, beleza, tem uma trama, chega no segundo, tem a discussão dele, o fato dele ser ou não covarde. No primeiro filme, meio que nem tem isso, né? Não é isso, quase não é trazido à tona, e ele vira o alvo do segundo. Então de novo, o que a gente vai evoluir no personagem ou desevoluir pra tratar, né? O How I Met Your Mother tem um clássico também, né? Que de repente lá pela, sei lá em que temporada, mas lá pra frente, né? Assim, quarta, quinta temporada, de repente tem um episódio que todos eles fumam, né? E aí eu separo gente igual os filhos, né? Do Ted, que ele tá contando a história, tipo, oi? Como assim isso nunca apareceu até agora? Agora, o How I Met Your Mother, pelo menos, eu acho que isso é, de certa forma, bem feito, que como tem o tempo inteiro a ideia de uma pessoa que tá contando as próprias memórias, ele brinca com o fato de você lembrar confuso, né? Lembrar de uma coisa e depois lembrar de outra que aconteceu antes daquilo, e de você ser um pai que tá escondendo uma informação de propósito ali pro seu filho até a hora que você não tem como contar, né? Inclusive trocar maconha por sanduíche, né? Tipo... Sim, a história do bode que tipo, não, depois eu conto disso, então tipo, não, aconteceu naquela festa, não, naquela festa, essa brincadeira com a ideia de que aquilo tudo é uma lembrança,
né, e que tá vindo da cabeça de alguém, então uma ordem cronológica ali é a que ele quer, e aqui, né, do jeito que ele escolhe ou que ele lembra, isso é bem feito no How I Met Your Mother. E é por isso que eu gosto mais de How I Met do que de Friends, né? Primeiro que eles bebem, segundo que eles fumam drogas, e terceiro que as histórias são bem divertidas. E vocês me lembraram de Lost, gente. Lost, inclusive, usa um outro tropo, que é o flashback, pra trazer um monte de vícios em comprimido e explicar comportamentos que estão sendo emulados naquele episódio, naquela sequência. Faz isso e faz, no começo, até bem feito, depois fica basta. Eu ia falar isso, mas eu acho que no Lost, pelo menos, tem também um contexto, né? De que a gente vê aquelas pessoas num momento, mas a brincadeira da série é ir te contextualizando aquela pessoa com os flashbacks depois, né? Então fica menos esquisito, fica menos repentino, né? Assim. A última variação, falando dos dispositivos de enredo ou dos personagens, é um tropo chamado Uma Lição Muito Bem Aprendida. O personagem, ele aprende o Esopo tão cedo na narrativa que depois ele não aprende, ele começa a usar em contexto que ele não deveria usar. Ele começa a usar errado. Ou começa a usar certo, né? Só não é o mais apropriado pro momento. Mas... É nesse sentido. Aí tem o Harry, né? O queridinho da Zizi. O que o Potter aprende? A não contar mentiras. Quando na Ordem da Fênix, ele fala que não pode contar mentiras, né? Porque a Umbridge, quando a professora é capturada por centauros, implora que ele diga. Na verdade, a Umbridge tortura ele por muito tempo, mandando ele escrever 500 vezes, ferindo a própria mão, que ele não deve contar mentiras. E aí, no momento que a Umbridge é capturada, e aí tem essa história, né, de que os centauros estão lá, né, ela implora que ele fala que ela não pretende fazer mal para os centauros, né, os centauros estão lá com a Umbridge, e ela fica lá pro Harry, fala que eu não tenho intenção, né, de machucar ninguém, de fazer mal a ninguém e tal. O Harry olha pra ela e fala assim, eu não devo contar mentiras. Bad boy. Bad boy. Na verdade, ele é good boy. Ele é good, né? Assim. Laufo good boy. Ele pode ter até os momentos esquentadinhos, mas até isso é dado a Horcrux na cabeça dele, né? O pedaço Voldemort dele, nem é ele. Enfim. The Wire, o personagem do Michael, é ensinado pela Snoopy e pelo Chris que ele deve chegar antes, fazer o reconhecimento do terreno, antes de fazer um serviço. Serviço, entenda-se, matar alguém. Em um desses pontos, o Chris e a Snoopy chamam ele para fazer um serviço e ele resolve ir mais cedo para fazer o reconhecimento e se depara com a armadilha para ele mesmo. E ele aprendeu ele não se fode, ele aprendeu a lição. Ele não se fode, mata todo mundo mesmo, nesse caso não se fode. Fora. Mudando de categoria aqui, falamos então dos exemplos gerais de Esopo, depois falamos desses personagens e dispositivos de enredo, e para fechar, falar um pouquinho dos alguns deles, né, dos tipos de Esopo e desses Esopos que são específicos. Por exemplo, Esopo acidental. O público lê um Esopo quando não era para ter um ali, né, ou pelo menos não intencionalmente do ponto de vista do roteirista, do diretor, dos atores. Eu lembro de Wall-E. A parada do Wall-E que você interpreta, né, o desenho como tem a mensagem ambientalista, tem a mensagem anticonsumista, isso é bem óbvio, o mundo acabou. Só que o Fred Willard, que tem o papel do CEO, ele improvisa uma fala, né? Lógico que ele em 3D lá, mas ele improvisa uma fala que ele fala assim, stay the course. E é uma frase que foi dita pelo Bush. Então, as pessoas começaram a presumir que o filme estava comentando sobre o governo Bush. E não, né, teoricamente, não tinha correlação. Mas o louco do Ali é que, tipo, o povo tem coragem de dizer aí que a intenção também não era ser um filme ambientalista, né? Isso é bizarro. Era Como tudo não? uma construção de contexto, que era tipo construção de cena. Era o que tinha que ser feito para ser apresentado a história, era só uma ferramenta de roteiro. O que eles queriam era contar a história, tipo, do último robô na Terra e o resto veio junto, mas tipo, sem a intenção. Aí fica difícil, né? Fica difícil mesmo, nossa. Porque, você tira a camada toda. Você tira o brilho do filme, né? Da vira pegada Chaplin, né? Anticonsumista, ambientalista. Sorte, eles deram essa sorte, né? Que é o que faz o filme ser legal. Curiosamente, é a mesma coisa que eu penso da Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme que a gente também já comentou lá no episódio dos zumbis, e que o Romero falou que, tipo, o filme dele não tinha nada de comentário racista, não. Mas ele, lá nos anos 60, quando isso não acontecia muito, conseguiu escalar um personagem negro principal, um ator negro, né? Pra fazer o personagem principal, que não só era o principal, mas quando era o cara que, tipo, dava ordem, comandava todo mundo, era o que tinha as ideias boas,
pessoas, não sei o quê, que sobrevive à invasão zumbi pra no último segundo de filme ser morto pela polícia porque acharam que ele era um zumbi, né? Pela polícia branca. Detalhe. Né? Porque ele deve ser um zumbi, vamos matar, né? Então, acidental ou não, né? Porque assim, eu ainda troco um pouco essa história de ter sido acidental, né? A pessoa não é possível, gente. Naquela época ela tinha muita consciência que ela tava escalando. Eu sei que ele é tão burro que ele é inteligente, né? Mas vai ver, ele comia os sanduíches de How I Met Your Mother, sacou? Tipo, vai ver, nem ele entendeu essa porra e pronto. Não, velho, mas assim, eu sei que, né, colocar no seu elenco um ator negro no papel principal, isso naquela época já significava muito. Sem dúvida. Né? Não faz muito sentido. Por mais que você entenda e tenha partido de um lugar de tipo, eu gostei do ator, então eu tô escolhendo ele, você sabe que naquela escolha você está fazendo um comentário. A consequência disso naquele momento é inevitável. Ali é inevitável. Tem uma outra variação que é o Esopo quebrado. Os eventos que a história conta, eles minimizam ou contradizem totalmente a moral que era intencional. Por exemplo, o Batman Begins, né? Que Batman não mata. Mas aí, lá no Ra's al Ghul, na hora que ele tá ali, bota fogo no templo. Inclusive, o cara que ele falou que ele não matou só ele. Provavelmente ele matou foi todo mundo que tava dentro do templo, né? Então, ele não mata até que ponto. Mas eles fazem o comentário, né? Eu não vou te matar, mas eu também não preciso te salvar. Sim. Tipo, se morrer, eu vou te jogar, eu não vou te matar. Se você cair lá embaixo e morrer, é outra coisa, né? Agora o Batman novo deve vir diferente, né? Porque I am vengeance. Tipo, agora tá de boa, né? O sujeito que chega falando que é vingança, meu amigo, boa coisa não vem dali, né? Mas eu não sei se eles quebram essa barreira, não. Porque a barreira do Batman ser do Batman. O justiceiro que não mata é muito marcada, né? É muito do personagem. Ele matou basicamente o Coringa, né? Tem uma coisinha ou outra que ele consegue matar no filme. Adorei que o Coringa é uma coisinha ou outra. Não, porra. O arquirrival, o cara... Cara, mas é porque a trama do jogo, que é fantástica, é toda embasada no fato de não tem jeito se ele não matar o Coringa. Não tem jeito. O Coringa força ele e fala assim, cara, você tem que me matar. Senão, ele foi forçar o Batman a colocar. Se você não me matar, não resolve a trama. Inclusive, assim, né? O objetivo do Coringa é quebrar o Batman, né? Diga-se de passagem, é um dos grandes jogos do videogame, né? Tipo, os jogos do Batman são fantásticos. Fantásticos. Essa narrativa é fantástica. Bom, a gente tem também o Blade Runner, que dependendo aí da versão que você assistir, porque tem a versão que foi pro cinema, a versão do diretor, a versão estendida, a versão que eu quis fazer uma outra, e enfim, são 500, mas dependendo da versão, principalmente se você assiste a versão, se eu não me engano, a original, né, a que foi pro cinema, fica aí essa dúvida se o Deckard é ou não um replicante, né, mas o próprio Harrison Ford falou que, gente, se o Deckard for um replicante, você vai contra toda a ideia de moral do filme, que é pontuar que os humanos estão sendo menos humanos do que as máquinas, né, do que os replicantes. Então, não faz muito sentido para o que é a moral da história e a moral do livro em qual a história é baseada, né, que é fazer esse contraste. Só que aí no filme 2 a gente segue falando que o Deckard é um replicante, né? Gente, mas como? No filme 2 fica claro que não é, né? Que não é, fica claro que não é. Fica claro, óbvio, lulante que não é, bate martelo. Ele tá velho, né? Tudo que é replicante fica velho também. Primeiro que ele vive mais do que 4 anos, que é o do replicante. Segundo que a história do 2 é você ir buscar o filho híbrido do humano com a replicante, que é a Rachel. Verdade, é isso mesmo. O milagre da replicante que engravidou. Tem uma outra pegada de um filme que, tipo, nossa, vou ser polêmica, tem gente que vai me odiar, mas um filme que eu não gosto, que tinha tudo pra eu gostar, porque ele fala de N coisas que eu adoro, que é o Diabo da Estrada. E é engraçado que eu custei entender o que nele eu não gostava, e é exatamente essa pegada do que a gente vai falar agora, né? Que é a personagem da Andy, que é a Anne Hathaway. A Andy é apresentada, né? Ela chega para aquele trabalho, ela é uma jornalista e ela vai trabalhar na revista de moda, e a visão que é colocada é que ela é boa demais para aquele ambiente de moda que, em teoria, não é tão legal quanto ela, com toda a sua capacidade intelectual. E aí ela tem uma abordagem
abordagem de falar assim, gente, eu vou ficar lá só por um ano pra eu pegar experiência, pra eu fazer uns contatos e depois eu saio. E aí, ela eventualmente fica muito boa no que ela faz e as pessoas criticam ela, porque quando ela fica muito boa no que ela faz, ela tá vendendo a alma ao diabo, ela tá, tipo, se doando mais para o trabalho do que se preocupando com a vida, com a família, com o namorado, né? O namorado chama ela de babaca, com outras palavras, mas chama ela de babaca porque ela tá trabalhando mais do que ficando com ele, nananã, e acaba convencendo essa menina a sair desse emprego e ir buscar essa parte, ok, e buscar o emprego que ela realmente gostaria de ter, né? Isso eu até concordo, mas o resto, tadinho desse namorado, né? Que tem uma mulher fodona que trabalha demais e é boa no que ela faz. Aí ela vai procurar um emprego, né? Na revista, no jornal intelectual, que tá à altura dela, e porque ela abandonou o outro emprego, eles quase não contratam ela. Eles só contratam ela porque a antiga chefe, que em teoria é a diaba de Prada, recomenda, fala que ela é uma excelente profissional e ela é muito boa no que ela faz. E aí ela é contratada, né? Então fica essa ambiguidade aí de falar que você deve seguir os seus princípios e viver a sua vida, mas ter se submetido ali pro tempo foi ela ter ficado boa no que ela faz, que conseguiu um emprego, né? Que inclusive é muito ruim isso no filme, é muito mal trabalhado, porque é o que ela queria o tempo inteiro, conexão e experiência. E é o que leva ela pro estágio, né? Pro estágio seguinte da vida dela, profissional. A gente falou do Dia em que a Terra Parou, do filme da década de, sei lá, 40, 50, nem lembro mais, que o Klaatu, ele chega, né, o Klaatu alienígena, ele chega com a mensagem de paz, e aí desliga energia, fuzila umas pessoas, infiltra, tudo pra dizer que se a Terra atacar o planeta dele, vai ter realidade, mas ninguém nem sabia que existia um outro planeta, né? Tudo bem, a mensagem foi dada. É aquela mensagem assim, se você não for dar paz, eu vou te matar, né? É a mensagem de paz mais ameaçadora que eu já vi. A última variação aqui desses tipos de Esopo é a balada da moralidade, que é a história com moral em forma de música à la Glee. Mais ou menos, né? Porque ela precisa ter, assim, pra ser caracterizada como uma balada da moralidade, ela não precisa só ter uma moral. Não. Ela não precisa ter só a moral, ela precisa ter uma história, né? Então tem que ser aquela musiquinha história que, além de tudo, termina com uma moral. A lá Chicago, né? O musical que tem aquele momento da conferência, da coletiva de imprensa. O advogado leva a personagem da Roxy, né? Que é a principal do filme, pra coletiva de imprensa, que ele conta toda uma história irreal de como ela é uma boa moça, que foi levada pelo mau caminho, que foi maltratada pelo ex-namorado e que a vida não deu pra ela o que ela precisava. E aí ela foi pro mau caminho, e aí veio um outro namorado, no caso o amante, que abusou dela e que ficou puto, porque quando ela queria terminar com ele, porque ela não pode fazer isso com o marido, ele não gostou, então ele tentou matar ela, e aí ela, pra se defender, ela foi atrás da arma com ele, acabou matando ele, quando, na verdade, o que aconteceu foi que ela matou com ele porque ele ficou putinho, não que ele fosse legal, né? Ele é um babaca com ela mesmo. Sei que vocês não assistiram, mas o Big Muff, que eu sempre falo, tem várias passagens. É assim, a maioria das crianças tem um fantasma de um músico que já morreu. Por exemplo, um dos personagens principais tem o Duke Ellington no sótão, tem um dos personagens. O outro tem o Freddie Mercury. Tem um monte de personagem falecido. E eles sempre entram é sempre uma piração da cabeça do personagem principal. E eles sempre aparecem nesses momentos musicais que ora são satíricos, ora são realmente morais aprendidas. Inclusive tem um personagem que é homossexual, e ele é uma criança que está se descobrindo homossexual no processo, e aí tem toda a questão da família cristã, e tem a briga, e é muito engraçado, porque eles brincam com a ideia de Glee, né? O fato dele ser gay, ele é o personagem com a boa voz, ele é o personagem que canta e dança. Então, ele sempre tem a moralidade, ele faz o musical no meio da cena, sabe? É muito engraçado. Vem bem nessa ideia da balada da moralidade, ora subvertida. É engraçado porque eu fiquei tentando lembrar músicas, né, desse contexto. Tem uma e outra que Grease não cabe não, gente? Não. Porque não é só... Grease, primeiro que eu não lembro de nenhuma delas que seja moralista, né, que tem uma lição de moral. Frozen cabe? Não cabe. Frozen tem uma moral, mas ela não conta uma história. Eu fiquei pensando, tentando lembrar, eu ia brincar exatamente isso. O que é que eu lembrei? De Eduardo e Mônica, que conta uma história e termina com quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, e de Faroeste Caboclo. Essas são as baladas da moralidade. Elas têm uma história, elas têm uma jornada.
né? Como se fosse um filme, uma historinha que termina com uma moral. Então, existe a música com moral, que aí Frozen cabe, que aí tem uma no Mulan que cabe, que é Reflection. A Disney, inclusive, vai, né? Disney e Moana, né? Tem, enfim. Daí nos infantis vai ter um festival. Por que elas não se caracterizam como uma balada da moralidade? Porque a balada da moralidade pede uma história primeiro. Então, a única que eu lembrei é a do Corcunda de Notre Dame, uma que chama Os Sons de Notre Dame, que realmente conta uma história toda, e no final ela tem uma fala de, né, portanto a gente tá aqui num enigma para adivinhar se você pode cantar os sinos de Notre Dame, o que faz um monstro e o que faz um homem, né, eu não lembro da melodia, mas tem essa história, mas ela conta uma história primeiro. Inclusive no Corcunda de Notre Dame 2, no 1 ele aprende que ele não precisa de uma mulher para ser feliz, no 2 ele apaixona de novo, né, aí de novo a falha colocada, aí é pra uma cigana, se eu não me engano. Mas isso é a história da vida, pô, é assim mesmo. Mas tudo bem, né? Mas de novo é a falha sendo colocada. Muito bem, e assim, gente, já que tá falando de moral da história, pra encerrar, o que a gente aprendeu aqui hoje, hein? O que você faz um papel aí do He-Man? Que Legião Urbana devia ter. Aprendi que o Renato Russo queria ter sido roteirista e não músico. Ele tava na mídia errada. Ele era roteirista, porque fizeram o filme da porra da música dele. Então tá mas pronto. Que o roteiro não é dele, né? Só a ideia. Ele não é né? roteirista, gente. Ele não é roteirista. Ele pode ter tido a ideia. O argumento do roteiro é a música. Exatamente. Ele tava na mídia errada, né? É isso ele aí. Tava na mídia errada. Vai ver por isso que deu ruim, né? O pai dele não tivesse dado um microfone pra ele, tivesse dado a máquina de escrever, talvez tinha dado mais certo. Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.